Eu sei, faz tempo. 3 meses desde o último episódio de Angel Engine e eu fui cobrado. Afinal, muita coisa aconteceu. Eu meio que mudei de cidade, virei CLT, quase morri algumas vezes e acabei não tendo tempo pro canal. Eu tenho uma relação de amor e ódio com Angel Engine porque eu sou grato pela visibilidade que ele deu pro canal. Só que ao mesmo tempo eu detesto ficar dependente dele. Sabe como é? Eu faço alguns vídeos de Angel Engine. O meu canal não é só disso. Mas como fazia muito tempo que eu não trazia vídeo pra cá e eu queria muito voltar, eu pensei em voltar com um chute na porta, algo que vocês têm pedido. Por muito tempo eu andei empurrando o Angel Engine pra debaixo do tapete, mas agora, com esse tanto de episódios acumulados, olha só o monstro que eu criei. Bom, tá na hora de enfrentar isso. E pra quem não sabe, Angel Engine é um analog horror que conta sobre um mundo pós-apocalíptico. Um mundo que foi quase destruído, mas foi salvo no último segundo por um anjo bondoso. Mas a humanidade se aproveitou de sua bondade, o aprisionou e fez dele uma mera bateria para a criação de milagres artificiais. Dr. Ernstman, o criador da máquina, foi morto. Só que a máquina já trouxe alguém de volta à vida antes. Então é só colocar ele lá de novo, certo? Mas será que é só isso? Bem, como sempre, eu tô disposto a assistir, desvendar e mostrar a minha interpretação dos acontecimentos dessa saga. Olá, eu sou o Holly e quero te contar uma história. O canal agora tem a função hypar, então aproveita para ajudar a espalhar a palavra do Angel Engine. Caso você seja novo nessa saga, eu vou deixar a playlist aqui do canal onde eu explico desde o início sobre o que se trata esse analog horror, e teorizo bastante também. Apesar da CLT, das dores e das noites mal dormidas, o devaneio aqui retornou para mais um episódio de Angel Engine. Pois é, até minha monetização foi afetada, mas isso eu explico no final do vídeo. Por enquanto, pega alguma coisa para comer, puxa o cobertor, dá aquela olhadinha no canto da parede só para ter certeza e bora! Ok, nós paramos na parte 9 com algumas informações extras do site da iniciativa e dos jornais. Graças a isso, vemos a morte do doutor no Solomon Hall e também o responsável por ela. Como eu já li essa matéria para vocês no vídeo anterior, eu vou ignorar a parte 10, já que de forma resumida ela só fala que o Ernestman morreu. Vocês só precisam saber que esse carinha aqui é o Steven Echo Bloom. Ele é o porta-voz da Segunda Torre de Babel. Embora eu particularmente ache que ele é mais influente que isso. E é exatamente esse personagem que vai nos trazer informações na parte 11. Tudo começa com Steven fazendo um anúncio em rede nacional. Ele diz que na ausência do doutor, os cientistas do lugar não foram capazes de operar com a sua nova invenção. Por isso, eles pretendem usar a máquina para reviver o doutor. E como uma própria fala de Steven, abre aspas, assim como Jesus Cristo derrotou a morte, Jeff também o fará, retornando triunfante. Fecha aspas. Mas se eles podem mesmo simplesmente reviver o Jeff do mesmo jeito que reviveram aquele funcionário, por que demoraram tanto para fazer isso? Digo, se esse pronunciamento foi feito, deve ter um motivo bem específico. Bom, sobre isso nós temos algumas respostas nas matérias adicionais que o Unearly disponibiliza no perfil do TikTok e do Instagram. Uma delas começa falando sobre o quão trágico foi perder Ernstman e sobre o quão difícil é operar a máquina sem ele. Até aí ok, nada demais, só que seguindo em frente, temos um trecho interessante contando uma das falas de Steven Echo Bloom. Abre aspas. Desde que ele se foi, nós temos tentado trazê-lo de volta diversas vezes, mas até agora, ao que parece, a máquina simplesmente não quer fazer isso. Acreditamos que talvez o processo leve algum tempo. Apesar de tudo, o time e eu temos certeza de que, eventualmente, conseguiremos trazer o nosso querido amigo de volta. Fecha aspas. Dito isso, Jeff é sim trazido de volta, mas a máquina tem rejeitado isso até o último segundo. Eu não acho que é sobre o Uriel, ele é bonzinho demais para se opor a alguma coisa. Talvez seja sobre a própria máquina, a máquina como uma coisa, algo vivo. Mas o que importa de verdade é que Ernstman foi trazido de volta, e agora ele pode finalmente revelar ao mundo qual é a sua tal nova invenção. Não façam essas caras. Vocês não acharam que eu iria perder a revelação da minha própria invenção, acharam?
Agora, sem mais delongas, permitam-me apresentar a minha bênção sobre esse mundo. O primeiro anjo artificialmente criado do mundo. Poderia fazer a gentileza de dizer seu nome à audiência? Baraquiel. Descobrimos a então origem do tal Deceiver, o enganador citado por Uriel nas mensagens anteriores. O primeiro anjo artificialmente criado pela humanidade. Mas e aí, vocês lembram de Jensen Goldstein, o atirador da capa de chuva responsável por matar o doutor? Então, temos péssimas notícias, ou boas, isso depende de você na verdade. Acompanhando as imagens do presídio de Eshel, onde as autoridades locais encontraram o corpo sem vida de Goldstein. Geralmente esse tipo de presidiário famoso, quando não é condenado instantaneamente, é mantido em segurança máxima justamente para esse tipo de coisa não acontecer. É como se estivessem protegendo o mundo do preso e o preso dos outros presos. Não temos informações detalhadas sobre o estado do corpo, mas existem suspeitas de que a morte de Goldstein foi auto-infligida, ou seja, suicídio. Isso aconteceu alguns dias depois do retorno do Dr. Jeff. Coincidência? Olha, eu acho que não. A questão é que as pessoas acreditam que Goldstein tirou a própria vida. E eu sei, nós temos o possível autor do crime bem óbvio em mente. Alguém que vem mexendo bastante com o sobrenatural ultimamente. Mas a questão é, como o Ernestman matou Goldstein? Isso é, se foi ele mesmo. Porque pode ter sido o Baraquiel, ou pode ter sido ele a mandar o Baraquiel. E falando em Baraquiel, tá bem engraçadinho esse anjo, né? Desde os primeiros episódios ele fica aparecendo na tela, daí ele trocou o design e achou que ninguém ia perceber. Inclusive, eu achei que tá bem melhor assim. Apesar de causar a impressão de que tem dois anjos do mal em algumas pessoas, agora ele não parece mais o Gabriel do Catela Mandalog. E falando de anjos e episódios anteriores, nós temos o retorno de alguém que não dava as caras há algum tempo. Na parte 13, temos o retorno do Anjo Z, o primeiro anjo que foi apresentado pra gente. E ele ainda não largou dessa mania de fazer tutoriais, pois dessa vez temos o Como Despertar a Sua Angel Engine. Rápido, fácil e prático, com itens que você tem em casa. Primeiro passo, crie seu mainframe, que pra quem não sabe é como um supercomputador feito para armazenar e processar uma quantidade bem grande de dados. Segundo passo, prepare-se para o que você está prestes a começar. Terceiro passo, sangue, sangue e sangue. Desperte a fome da máquina. E corta pro Jeff em mais uma entrevista do Barry Donovan Show. É como se ele estivesse em transe. Tem algo evidentemente errado com ele. Parece que ele ter sido trazido de volta à vida pela máquina tem o seu preço afinal. Bom, Jeff finalmente sai de transe e isso acontece. Jeff? Consegue me ouvir? Como tem sido estar morto? Vai se fuder. Me desculpa, mas o que foi isso, Jeff? Eu disse vai se fuder, agora desliga a câmera. Essa foi boa. Você quase me pegou, admito. Eu não estou brincando. Desliga isso agora. Mas o que é isso aqui? Eu não tô entendendo. Você sabe que estamos ao vivo, certo? Ei, espera, o que é que você tá fazendo? Espera! Pelo que eu andei vendo nas manchetes de jornal que o Unearthly posta de vez em quando, isso foi tudo. Ninguém foi ferido no processo. O Baraquiel só destruiu a câmera, forçando a desligar a transmissão. Daqui em diante, vocês verão uma mudança significativa no comportamento de Jeff. Ele vai ficar cada vez mais perturbado e agressivo. A máquina não queria o trazer de volta, mas ele voltou mesmo assim. E a pergunta é, será que isso que voltou é o mesmo doutor de sempre? Eu tô tentando te ajudar aqui, Jeff. Mas você precisa me deixar entrar primeiro. Ninguém pode te ajudar a não ser que você queira ser ajudado. Você não tem ideia. Steven. Não pode me ajudar. Não pode se ajudar. Não pode ajudar ninguém. Agora, meu descanso eterno não existe. Agora, minha ferida mortal se espalha. Agora, a Babilônia caiu. Agora, eu sou... Uma voz
foi ouvida e ama. Não escute lamentação e choro amargo. Raquel chorando por suas crianças, recusando a ser confortada sobre suas crianças, porque elas não existem mais. Homem gentil de Deus não vai acabar com meu sofrimento. Ok, vamos por partes. Primeiro nós temos essa narração feita pelos anjos, que é um trecho de Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora por seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Essa passagem da Bíblia não se refere a Raquel de fato, até porque na época de Jeremias Raquel já não estava mais viva. É uma metáfora. Os filhos de Raquel são na verdade as tribos de Israel, o dito povo de Deus. No contexto de Jeremias é onde Jerusalém está sendo invadida pela Babilônia. Mas como o próprio Ernestman disse, a Babilônia caiu. Vamos lá, no contexto religioso nós somos o povo de Israel, então qual seria a Babilônia? Apocalipse 18:2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Nesse contexto, a Babilônia pode se referir simplesmente ao governo, aos líderes mundiais, o sistema. Claro, isso ainda está aberto à interpretação, mas essa é a minha. E se você prestar atenção, vai perceber que quando o Ernestman ia terminar de falar, um alerta de emergência surgiu. E se você olhar de perto, ele parece ser exatamente o mesmo alerta que vimos anteriormente, lá no início do Analog Horror. Um alerta sobre a guerra. Além do mais, existe uma cena no início desse episódio, onde tem um jovem, parece ser um estudante. Talvez esses sejam os alunos voluntários para a iniciativa. Almas perturbadas de jovens que sonhavam em transformar o mundo em um lugar melhor. Eu não acho que eles estão literalmente na cabeça do Ernestman, mas talvez essa seja uma representação do peso que esse homem carrega, e alguma pista sobre o que está rolando na cabeça dele depois de ser revivido à força. E no final do Diálogo dos Anjos temos o retorno dele, o nosso garotinho, o Mini Anakin Skywalker. Ele está de frente para o Anjo Z, que parece estar conectado de todas as formas possíveis a TVs. Talvez seja assim que ele passa as transmissões. Agora nós sabemos que ele não está fora do planeta, tipo, não no céu. Ele também está preso. Não sabemos como ele foi parar aí. Será que alguém prendeu ele? Será que a Angel Engine já existiu antes? Bom, a sua origem é desconhecida. Na parte 14, nos é mostrado um corpo robótico em um laboratório. Essa é mais uma invenção de Ernestman. Em seguida, voltamos para aquele mesmo repórter que já apareceu aqui outras vezes. Ele mostra de perto essa nova criação da segunda Torre de Babel, que para facilitar, eu vou chamar de STB. Ele diz que recentemente tem surgido rumores de que Jeff Ernestman está iniciando uma criação de soldados de aço, imbuídos com energia da máquina, nomeados de Angel Corps. E nessa reportagem, esses rumores serão esclarecidos pelo Steven Echo Bloom. E bom, segundo Steven, os Angel Corps foram desenvolvidos pensando em espalhar o poder da máquina. Afinal, pensa comigo, eles são a versão menor, portátil e mais prática da Angel Engine. E em caso dela estar ocupada ou com algum problema de funcionalidade, essas máquinas poderiam simplesmente substituí-la. Nesse momento, um dos Angel Corps pega no ombro do repórter. Isso preocupa, mas Steven assegura que tá tudo bem, que esse robô é inofensivo. Mas a realidade é bem diferente. Ele é tomado por esse líquido, que se espalha desde a mão do anjo metálico até o seu corpo. Embora pareça algum tipo de ácido, eu acho que é o poder da máquina, a energia divina corroendo o corpo do repórter. E infelizmente, nós despedimos do nosso menino Russell Westbrook. F pelo nosso menino de ouro. E sim, eu desafio vocês a pegarem essa referência. E nessa reportagem, lá no cantinho, passa bem rápido um texto que diz:
líderes mundiais viajam até Roma em antecipação à cúpula do G20. O controle da Angel Engine deve ser foco. Parece que os líderes mundiais estão de olho na máquina. Talvez seja um medo do que ela pode fazer ou, simplesmente, a cobiça pelo seu poder. E agora, na parte 16, é pra lá que iremos. Diversos protestos estão acontecendo desde a última cúpula da G20, que é tipo uma reunião de líderes mundiais. Ao que parece, os protestos são em prol da regulamentação do uso da Angel Engine e da invenção de novas tecnologias partidas dela. E a gota d'água para o início desses movimentos teria sido a morte de Russell. E em resposta aos protestos, os Angel Corps, a nova tecnologia da máquina, estão sendo usados na segurança da cúpula da G20. Essas unidades estão sendo usadas como soldados de metal, interferindo diretamente com o protesto, virando uma bagunça generalizada. Mas relaxa, que não tem nada ruim que não possa piorar na parte 17. Voltamos no Barry Donovan Show com uma entrevista reveladora. O entrevistado dessa vez é James Du Bois, um maluco vestindo uma capa de chuva. E a gente já viu isso em algum lugar. Ele começa falando sobre algo muito interessante, algo que pode ou não mudar tudo. Não acredite por um segundo que aquilo é um anjo. Eu tenho informações de dentro da torre, eu sei sobre os estagiários desaparecidos e os experimentos desumanos. E eu vou provar para vocês em breve. Eles estão com o anticristo. É conveniente associar as falas desse homem ao Baraquiel. Afinal, desde o início os anjos nos avisaram para ter cuidado com ele. Mas as imagens de fundo não são do Baraquiel. É do Uriel, o anjo da máquina, o anjo bondoso. E embora seja meio estranho pensar nisso, esse cara deve ter assistido ao primeiro vídeo de Angel Engine aqui do canal, onde eu disse que Uriel poderia ser do mal. Mas vai saber. De qualquer modo, essa não é a única informação, pois oficialmente é citada uma organização que eles chamam de Capuz Amarelo. Essa é uma organização que contraria e desaprova as ações de Earnestman e da STB. Mas mesmo estando contra o doutor, eu acredito que a Capuz Amarelo não tinha bem o objetivo de matar ele. Talvez essa tenha sido uma decisão do próprio Goldstein. Quando questionado por essas ações, Jamie responde que Goldstein foi na verdade um herói. E que se todos estivessem dispostos a sacrificar sua vida pela verdade, eles não estariam nessa situação. E segundo as palavras dele, Já que nós ainda estamos no tópico de morrer, eu tenho 100% de certeza de que ele não se matou. é quando a programação é interrompida por um alerta de emergência. Um alerta que, de forma resumida, diz uma coisa: Earnestman foi declarado desaparecido. E a mídia precisa de sua ajuda. Caso você tenha visto ele em algum lugar, informe em www.angelengineinitiative.org/findearnestman. Entrando no site é o mesmo esquema de sempre. Tem um espaço para o seu nome, seu e-mail e sua mensagem, caso você tenha visto o Earnestman em algum lugar. Eu mandei uma mensagem para eles para ver se aparecia alguma coisa, mas até o momento eu não recebi nenhum e-mail de resposta. Eu acho que eles não acreditaram em mim. Nos posts oficiais do perfil do criador, vimos que as forças da STB começaram a se mobilizar em uma missão de nome A Visão de João. Essa missão consiste em usar os grupos de Angel Corps para vasculhar em todos os lugares possíveis, seja propriedade pública ou privada. Isso quer dizer que vai desde praças e igrejas até condomínios e a sua casa. Steven tem reforçado que os civis deveriam colaborar o máximo possível com as unidades de Angel Corps na busca. Já Jamie, da Capuz Amarelo, contrariou fazendo um post dizendo: "Não os deixe entrar, esse é o começo do fim". Como sempre, ele se posicionou contra as investidas da STB, mas adivinha? Eles apagaram seu post. Só que essa atitude só aumentou o impacto das palavras de Jamie. Muitos apontaram essa atitude da STB como censura e começaram a resistir às buscas. Agora imagine mercados, postos de saúde, escolas, hospitais e casas, tudo sendo revistados por anjos de metal. Essa é a realidade que as pessoas estão vivendo aqui. E muitas delas recorreram até à violência para defender suas casas, para não deixá-los entrar. E chegamos enfim na parte 18. No momento em que eu tô escrevendo esse roteiro é a última parte lançada. E dessa vez é... Sobreviver não dá passo. Quando eles vierem, não temas.
macho. 2. Não acredite em suas ameaças. Quem beber de sua água não terá mais sede. Paz. 3. Aconteça o que acontecer, não use sua marca. Seja forte. Eles só podem machucar sua carne. Eu amo você. E no fim, vemos um membro da Capuz Amarelo de frente a Uriel. Esse final me deixou curioso, meio que a Capuz Amarelo desconfia das tendências desse anjo, como vimos na parte 17. Então, o que eles estão fazendo lá? Vieram para ajudar ou pra lascar ainda mais o coitado do Uriel? Ainda restam perguntas, muitas perguntas. Quem é de fato o Anjo Z? E como ele foi parar naquela situação? E também, como ele sabe tanto? Será que nós devemos confiar no Uriel ou nas suspeitas da Capuz Amarelo? Também tem o Mini Anakin. Qual será o seu papel nessa história? Eu espero que no desenrolar desse Analog Horror, essas perguntas sejam respondidas. Bom, estamos nos aproximando de algum clímax aqui. A história tá ficando cada vez mais tensa e maior. Isso deixou de ser sobre um homem num laboratório, agora é mundial. A guerra, citada anteriormente pelo presidente, está mais próxima do que nunca. Já temos os soldados de metal, o Baraquiel. E falando nisso, onde é que tá o Baraquiel? Muito se fala que o Ernestman desapareceu, mas ninguém citou o Baraquiel em nenhum momento. Será que ele tá com o Jeff? Talvez seja o motivo do seu desaparecimento, ou talvez esteja só esperando. Nós sabemos que tem algo errado com esse anjo. Desde o início, fomos avisados a temê-lo, e agora ele simplesmente some? Eu não sei. Tem algo bem estranho aqui. Agora só nos resta teorizar, deixar like e hypar o vídeo do Holly. Muito bem, eu sei que eu tava devendo esse vídeo há muito tempo. Mas olha só, pelo menos agora que ele saiu, rendeu bastante. Aconteceu muita coisa no tempo que eu estive fora. Minha vida mudou muito. Mudei de cidade, comecei a trabalhar CLT. Ainda tô me adaptando e aprendendo a usar meu tempo. A minha monetização também tá sendo danificada, já que desde que eu monetizei o canal, o YouTube não me entregou a confirmação de endereço. E agora eu tô sem os ADs. Tô esperando o prazo de semanas pra ver o que eu faço com isso. Sei que vocês me conhecem pelo Angel Engine e tal, mas dá uma olhada nos outros vídeos do canal aí. Tem umas coisinhas que eu acho que você vai gostar. De vez em quando eu lembro da senha do canal e acabo trazendo algo bacana. Mas agora eu quero saber de você. Quais são suas teorias sobre esse Analog Horror? Tem algum assunto que gostaria que eu comentasse aqui? Deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Eu sei onde ele foi. Enquanto falamos, nossos inimigos estão preparando o arsenal. Acha que ele estava feliz? O que quer dizer? Em cima daquela cruz. Vocês têm alguma mulher no seu grupo? Não. Com licença, eu tenho uma reunião muito importante a atender. Enquanto a você, tenho certeza de que vamos localizar Dr. Ernestman. Você estaria feliz? Naquele momento, ele realizou tudo o que se propôs a fazer. Será que existe alegria maior? O céu vai queimar. Eu vou sempre amar você.